Então, agora vamos então seguir para as coleções. Quem vai falar agora vai ser o Miguel, o Miguel amigo que você já conhece. E enquanto o Miguel prepara o PowerPoint, a apresentação, eu vou ler a biografia dele. Luiz Miguel Capítulo Amigo, natural de Sesimbra, Portugal, licenciado em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 2009. Pós-graduação em Arqueologia Pública, Arte e Patrimônio em 2012, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Atualmente aluno do mestrado de Museologia e Museografia na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. O tema é o estudo da coleção de Netsuke e o kimono da Associação de Coleções, Coleção Berardo. Miguel, pode começar então. Olá a todos, mais uma vez. Pois o trabalho que vou aqui apresentar-vos vai ser o trabalho do projeto final da minha dissertação. Ela vai ser dividida assim, em três grandes grupos. Vai ter um capítulo onde vai ser tratada o estado da arte, onde eu vou fazer um enquadramento histórico e cultural das peças, falar o que é que já foi publicado e descrever os Netsukes e os Okimonos, porque há muita gente que não sabe o que é, o que são essas peças. A minha coleção é composta por 133 peças, 100 Netsukes e 33 Okimonos. A maioria das peças estão assinadas e, que é muito importante, para aferir as escolas, as datações. Mas neste trabalho não vou-me dedicar só ao primeiro grande grupo do trabalho final, que é fazer um enquadramento histórico das peças, descrever resumidamente o que é um Netsuke e o que é um Okimono. Bom, as motivações para este trabalho são várias. São várias as motivações. A primeira é um assunto que nunca foi estudado em Portugal. Não vi nada publicado, há poucas peças conhecidas, essa foi uma das motivações, a escassez de dados. A outra foi o estudo desta coleção, enquadra-se em tudo um estudo de uma coleção arqueológica pura e dura, das tipologias, as funções, medir as peças. Outra das motivações será pôr em prática todos os conhecimentos que fui aprendendo ao longo do mestrado, os conhecimentos técnicos. Em relação ao estado de arte, como estava a dizer, em Portugal não há nada publicado. Os principais estudos sobre Netsukes e Okimonos são feitos por ocidentais. Mesmo os japoneses dizem que o fascínio que os ocidentais têm destas peças é superior ao seu. E há muitas obras traduzidas do inglês para o japonês, mais do que do japonês para línguas ocidentais. Queria referir aqui os principais trabalhos. O primeiro grande trabalho foi feito por este senhor, o Alberto Brockhaus, que é um colecionador e que estudou a fundo as suas coleções. São trabalhos de fundo, onde vêm caracterizadas as peças e a sua função, estão bem caracterizadas, é um estudo completo. A nível japonês, queria referir este trabalho da Ueda Rekishi, que é um trabalho onde é quase uma enciclopédia, de 42, depois foi traduzido para inglês. É um trabalho, é quase uma enciclopédia, porque a parte dos Netsukes apenas faz parte de um capítulo de uma obra de 7 capítulos, onde falam das espadas e de outros itens artísticos do Japão. Queria também falar aqui desta obra da Bárbara Okada, que é um catálogo do Museu Metropolitano de Nova Iorque, que é um trabalho, é uma referência obrigatória, é um trabalho riquíssimo. E ainda incontornável também é esta associação, a International Society Netsuke, onde estão reunidos todos os especialistas na atualidade e textos da atualidade. Esta sociedade tem
uma publicação trimestral desde 95 até à atualidade. E quem quer estudar este tema é obrigatório ou fazer parte ou consultar estas publicações. Tanto os Netsuke como os Okimons podem se enquadrar muito especificamente numa histórica, num período histórico, cultural e político do Japão muito objetivos. Os Netsuke aqui do período Edo e os Okimons na restauração Meiji. Para caracterizar, basicamente, em poucas palavras, aqui o período Edo, que vai desta data de 1600 a 1868, o período Edo vem marcar um período de paz política e paz social, porque nos 100 anos antes o Japão era marcado por senhores feudais que andavam em guerra entre si, e foi um período de 100 anos de guerra civil, literalmente. Este período marca o período Tokugawa, foi instituído o shogunato. O shogun era um líder militar e este período marcou-se por um período no Japão muito fechado ao Ocidente. Por um lado trouxe esta estabilidade política, foi um período completamente fechado a estrangeiros. Ressalto aqui a exceção para um pequeno porto de holandeses em Nagasaki, foi a única exceção à regra. Era um período muito estratificado socialmente. No topo estavam os samurais, que foram os senhores da guerra, por assim dizer. Na base social estavam os comerciantes e os artesãos, mas que tiveram um papel fundamental para depois a divulgação da cultura, da criação e cultura japonesa. O período ou restauração Meiji veio pôr fim a este período de completamente encerramento ao exterior. Este período iniciou-se quando uma frota naval americana chegou junto da costa japonesa e mediante coação, ameaça, não é? Obrigou à abertura dos portos do comércio ao exterior. Os japoneses, 40 anos antes, tinha havido a Guerra do Ópio na China, em que se tinha passado o mesmo, e os chineses foram mesmo obrigados também, pela força, foram obrigados a abrir os seus portos ao comércio estrangeiro. Os japoneses ficaram com duas opções: ou guerreavam ou tentaram aproveitar todo a tecnologia ocidental, que estamos a falar no início da era industrial, e tinham na mão estas duas coisas: ou guerra ou aproveitar o conhecimento que os ocidentais tinham para modernizar o país e para equiparar-se às potências ocidentais. De facto foi uma época, e tomaram a segunda opção, aproveitaram para modernizar o país. O país em vias de comunicação melhorou muito, é considerado este período da restauração Meiji o período áureo da literatura, com o aparecimento das fotografias. Foi o período áureo da indústria editorial também. Bom, falando agora das peças em concreto, o Netsuke, estamos aqui a ver, aqui em cima deste cinturão que se chama Sash ou Obi, ele tinha uma função, era quase usado como um clipe, é a única, assim, mais uma palavra que eu encontro para descrever. O kimono não tinha bolsos e, como não tinha bolsos, os japoneses andavam com as coisas aqui penduradas,
que se chamam sagemones, um conjunto de coisas penduradas, e então esta necessidade de utilizarem o Netsuke. Os Netsuks podem ser, abarcam todos os temas do cotidiano, do imaginário japonês, de figuras fantásticas, mitológicas, do zodíaco, ou simples. O Netsuke era um objeto utilitário, servia como um clipe, é a palavra que eu encontro, e deriva das vestimentas tradicionais japonesas, o kimono, não ter bolsos. Então os japoneses andavam com estas coisas penduradas, que se chamam sagemon, o conjunto destas coisas que andam aqui penduradas. Aqui podemos ver um iro, podia ser uma bolsa de tabaco, que teve muito em moda. O tabaco foi introduzido no Japão pelos portugueses, e se no início estes eram objetos apenas os samurais usavam o iro, depois tornou-se moda os comerciantes e os homens de negócios andarem com uma bolsa de tabaco. Então ficou transversal a toda a sociedade japonesa. Os Netsuke abarcam todos os temas possíveis, imaginários, desde de figuras mitológicas, figuras do zodíaco, objetos naturais. Uma das primeiras, dos primeiros Netsuks utilizados eram umas pequenas cabaças recolhidas na natureza, que se podiam prender ao sashi, que é o cinturão, ou obi. Podia também ser uma concha, por exemplo. Os materiais com que os Netsuks eram feitos eram todos os materiais disponíveis, se bem que o marfim ou a madeira eram os mais utilizados. Miguel, 3 minutos. Ok. Agora, temos aqui uma das imagens. Há vários Netsuks que representam os ocidentais e em particular os holandeses. Temos aqui um Dutchman. Posso dizer que na minha coleção também tenho um Dutchman, em tudo semelhante a estes, dentro deste grupo de família, por assim dizer. Os Okimonos, com a restauração Meiji e com a abertura ao Ocidente, foi quando se formaram as grandes coleções. Os ocidentais ficaram fascinados com estas peças. São peças muito pequenas, cabem na palma da mão. Há uma metáfora muito bela utilizada pelos japoneses, porque segurar um Netsuke com o kimono é como ter o microcosmos do Japão na palma da mão. Os okimonos derivam da palavra okimatsu, eram tudo para exibir ou para expor. Já não tinham essa função utilitária de pôr no kimono, porque também os ocidentais trouxeram novas modas, como as calças, por exemplo, ou os maços de tabaco, e então caiu em desuso o uso do Netsuke, e então os escultores japoneses dedicaram-se ao fabrico destas peças, essencialmente para exportar, e foram sobretudo feitas ao gosto dos ocidentais. E pronto. É esta a minha apresentação. Obrigada, Miguel. Obrigado. Quem tem questões? Gente, eu só queria falar uma coisa para ele. Olha, que tema difícil, hein? Assim, ao meu ver, para mim é um tema difícil. Gente, mas aquela pergunta clássica. Como se originou essa vontade, né, de pesquisar, dessa pesquisa, desse objeto de pesquisa? Pois foi transformar as dificuldades em motivação e sem dúvida que não haver nada publicado é uma maneira estimulante de ir à busca, mas claro que não é um trabalho fácil,
e vou dar o melhor de mim para fazer um bom trabalho, mas são obras preciosas e pronto, e acho que espero fazer um bom trabalho. Miguel, esse material todo de marfim, os artistas que trabalham ele para fazer essas peças, se utilizavam muito do material que era extraído da África, ou eles tinham uma técnica para fazer através de outros materiais? O marfim, eu imagino que seja matéria-prima da África, mas havia outros locais que ele poderia estar extraindo esse marfim? Tanto quanto sei, a maioria do marfim era importada a partir do Japão. Seguramente muito provinha da África, mas era importada a partir da China. Há um marfim muito especial, que é o de narval, que é uma espécie de baleia. Não sei se sabem qual é o narval, um animal marinho, uma baleia, parece um unicórnio do mar, e esse era importado a partir dos holandeses. Muitos netsuks tinham uma função secundária, como esse o narval, que as lâminas eram utilizadas para fins medicinais, por exemplo. Alguns netsuks também podiam funcionar como cinzeiro ou mesmo isqueiro. Mas a maioria do marfim, o marfim não existia no Japão, era importado a partir da China. A Elisa está a perguntar aqui no chat de onde é que estão as obras. As obras, como vem no título, são pertencentes à coleção Berardi, à Associação de Coleções Berardi. É uma coleção aqui na zona de Lisboa, Elisa. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar, qual país? Obrigada. Também não foi a que mais contribuiu, não foi uma das motivações que mais contribuiu, mas também a associação não dista muito da minha de Sesimbra, onde eu moro, e também é uma maneira de... Não foi a mais importante, mas também contribui. A sede da associação fica em Azeitão, cerca de 30 km de Lisboa, aproximadamente. Ainda existe alguém trabalhando com esses... Existe. Ainda hoje os escultores ainda se fazem este tipo de esculturas, e os trabalhos são sempre publicados na associação na International Society of Netsuk, mas continuam a ser produzidos. Se bem que notam-se muitas diferenças, e o período Edo, por ser tão fechado ao exterior, é considerado o período mais autêntico, onde são produzidas as obras-primas, podemos dizer, deste tipo de peças. Mas são produzidas até hoje. Tá, ok. Obrigado, Miguel. Obrigado. Eu também tenho uma pergunta. Boa tarde, Miguel. Eu gostaria de saber, porque nós tivemos até uma conversa com uma das nossas professoras recentemente, a gente estava falando sobre renda, né, produção de renda, mulher rendeira e tudo mais. E ela conversou conosco falando que, atualmente, eles estão tendo que oferecer cursos para poder ensinar sobre essa arte, porque os descendentes de onde aquela arte se originou, eles não têm tido mais interesse naquele tipo de produção. Aí você falou que ainda tem artesãos e tudo mais, mas como que tem se dado isso atualmente? Eles ensinam a outras pessoas ou é algo de família, que é passado de geração em geração? Ensinam. Eu pelo que pude ver, nessa associação internacional estão concentrados os escultores atuais, e que há escolas bem definidas na produção destes materiais, desde o século XVII, e que há diferenças nas escolas, e nessa associação, para além de convenções anuais que fazem também workshops de gravação, de escultura, dos materiais, dos utensílios,
e preservam, sim, mantêm as escolas, por assim dizer, de gravação. Miguel, há mais uma pergunta aqui no chat do Marcos. Consegues ler? Não. Então, é aqui, um pequeno livro que ficou famoso no Brasil na década de 70, 80, A Revolução Francesa de Albert Solbol, dedica o capítulo final com capítulos dedicados à influência da Revolução Francesa fora da Europa. Segundo o autor, no entanto, repetindo o historiador Takahashi, a Revolução Meiji não conseguiu suprimir os laços feudais. Minha pergunta é se os objetos como estes não preservam uma memória do feudalismo que deveria ser criticada. Bom, preservam. As esculturas do Tempedô, os Netsuks, são uma janela temporal para esse período, porque são, apesar de se produzirem até hoje, há diferenças, mas reportam-se bem esse período do período feudal, se bem que o shogunato vem pôr fim a esse período feudal, porque foi a imposição de um senhor feudal sobre os outros senhores feudais. Não sei se consigo responder, e se bem que a restauração Meiji não houve um corte, de noite era uma coisa e acordámos, de dia era outra, foi uma coisa que se foi diluindo no tempo e que o imperador foi retirando os poderes a todas essas classes sociais e impondo uma nova ordem, mas foi uma coisa gradual, sem dúvida, também. Não sei se respondi. Se não existem mais questões, nós podemos, então, seguir. Então, obrigado, Miguel. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Boa sorte na sua pesquisa.